Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. E eu gostaria hoje de fazer alguns comentários, porque a proposta do canal era justamente vir a falar sobre, de repente, situações que acontecem no dia a dia das pessoas, que é comum a muita gente referente à tributação, seguros, enfim, contratos, relações familiares. E agora está acontecendo no Big Brother Brasil edição 21 umas situações envolvendo uma famosa, né, na área da música, a Carol Conká, que muitas pessoas têm dito, ou mesmo eu tenho acompanhado algumas publicações por redes sociais, mesmo veiculadas na imprensa, comentando algumas atitudes da Carol e que eventualmente isso poderia implicar em atos ofensivos a determinados grupos na sociedade. A sociedade, com o uso das mídias sociais, tem usado isso para causar um escrutínio nas pessoas, né? Por exemplo, você disse uma coisa que um determinado grupo, uma certa maioria ou minoria discorda daquilo, mesmo que não tenha sido nada que ofendesse ou agredisse aos direitos dessas pessoas, mas que simplesmente ela não concorda com aquilo, aquele grupo não concorda com aquilo, a situação é tratada como se fosse algo imperdoável. Né? Então, eu acho que nós temos que achar menos e pensar mais sobre as coisas. E veja que aqui eu não estou falando para defender ninguém, nem para atacar ninguém. É só coisas que eu penso, algumas visões, algumas informações que eu coletei para trazer para vocês. Vocês vão avaliar, né? Vocês vão considerar. Não, eu ainda penso que é assim ou que é assado. Tudo bem, eu acho que cada um tem direito à sua opinião. E tirar a opinião das pessoas é tirar a liberdade delas, né? Então, eu acho que cada um tem direito à sua opinião, cada um tem a sua verdade e a sua verdade nunca deve ser prejudicial a outras pessoas. Pode ser que desagrade outras pessoas, porque ninguém é obrigado a concordar com ninguém, né? Então, eu vou passar rapidamente algumas concepções, algumas definições sobre como que a gente entende que essa situação pode ser interpretada nos tribunais. Primeiro, nós temos as leis que são criadas no Congresso, que tem aquele caráter abstrato, que vão vir a ser interpretadas pelos tribunais, e as cortes superiores são aquelas cortes que produzem a jurisprudência, que falam como elas estão entendendo aquela situação a partir do que aconteceu na sociedade em relação à lei, o que a gente chama de subsunção do fato à norma, né? Essa palavra super estranha, não sei se alguém já ouviu sobre ela, né? Fora do universo do direito, né? Enfim. Então, o que vocês têm? É como se você pegasse duas pecinhas de Lego, uma é o que está acontecendo, os fatos, e a outra é o que está escrito na lei, e junta para encaixá-las. E os tribunais cuidam de fazer isso, e com suporte naturalmente na doutrina, que vai necessariamente trazer algumas definições de alguns estudiosos do direito. Então, eu até separei, que eu fui ler sobre o assunto, porque eu não assisto Big Brother Brasil. Então, eu acompanho essas informações porque, claro, a gente tem certa curiosidade nos programas que estão acontecendo, né? E quando eu entro num site na internet, tem essa informação, eu vou lá olhar o que está acontecendo. Eu gosto de assistir o Virou Festa, que é um canal do YouTube que comenta sobre os programas da TV, vida dos famosos, e a gente sempre tem aquela curiosidade para saber da vida alheia, óbvio, né? Atire a primeira pedra quem não é assim, né? É importante nós observarmos que na sociedade nós somos regidos por dois tipos de regras. Aquelas regras de caráter social, que são baseadas em costumes, que às vezes até servem como bases de decisões judiciais, né? Dependendo do tipo do costume, a periodicidade dele e a possibilidade dele vir a ser considerado como uma norma a ser aplicada pelo Poder Judiciário. Porém,
Na sociedade você tem essas regras sociais, então, e você tem as regras jurídicas. As regras sociais que são muito definidas por questões de ordem moral, elas são mais amplas do que a de ordem jurídica. E muitas pessoas acabam vendo situações que estão acontecendo no Big Brother e interpretando como, mas isso é um crime, isso não pode acontecer. Mas, enfim, às vezes isso é uma concepção individual de cada grupo que está dentro da sociedade. Mas não é algo que a lei pode ir lá e dizer, não, realmente aconteceu uma situação e aí o Poder Judiciário entra para dizer, não, realmente isso aqui deve ser punido. Às vezes nós tendemos muito a ver uma situação da personalidade de alguém, do caráter de uma pessoa que se mostra de uma forma e na verdade a essência dela não é aquela que foi desenhada pelo marketing das redes sociais e aí as pessoas acabam, poxa, mas eu vi essa pessoa dessa forma e agora eu tô vendo ela como ela é, eu não gostei do que eu estou vendo. Então, porque eu não gostei, eu vou julgá-la e eu vou julgá-la de uma forma que ela deve ser cancelada, né? E muitas pessoas acabam vendo situações que estão acontecendo no Big Brother e interpretando como, mas isso é um crime, isso não pode acontecer. Mas, enfim, às vezes isso é uma concepção individual de cada grupo que está dentro da sociedade. Mas não é algo que a lei pode ir lá e dizer, não, realmente aconteceu uma situação e aí o Poder Judiciário entra para dizer, não, realmente isso aqui deve ser punido. Quando eu ouço na imprensa ou leio alguma notícia falando de que houveram denúncias contra a Carol Conká envolvendo algumas falas ou comportamentos no Big Brother, eu fico pensando, isso realmente é algo que possa ser punível em termos jurídicos? Não é só uma insatisfação das pessoas por, de repente, conhecerem efetivamente quem que aquela figura é, na verdade, porque às vezes você tem uma imagem de uma pessoa e quando você passa a conhecê-la na intimidade, você vê que não é aquilo que eu esperava, né, o que eu pensava. A injúria racial, ela entra nas categorias de crimes contra a honra. Na calúnia, a pessoa fala que outra pessoa cometeu um crime que ela não cometeu. É uma informação falsa. Então, você está caluniando alguém. Vai poder ser punido por isso. Difamação. Você atribui uma qualidade naquela pessoa, você pega alguma qualidade dessa pessoa e atribui uma carga negativa a essa qualidade. Pode ser verdadeira ou falsa, mas você faz com que essa pessoa se sinta humilhada. Por exemplo, você sai falando, fulano tá devendo para todo mundo. Isso pode ser considerado uma difamação, porque você está atacando a honra que a gente chama objetiva dessa pessoa. Agora, quando a gente chega na injúria, a injúria é um xingamento, você xinga alguém, você ataca alguém. Então você causa uma ofensa à honra subjetiva dessa pessoa. Isso é passível de punição. E lá tem os parágrafos que tem situações específicas de determinados grupos que essa punição vai ser majorada. E aí o que entra ali? A questão da injúria racial. A injúria racial, ela está descrita lá no artigo 140, que fala da injúria, só que tem um parágrafo que define a injúria. Não a injúria genérica, o xingamento por simples, mas um xingamento direcionado para um determinado grupo. Quando você direciona o seu xingamento para um determinado grupo, aí você tem uma situação que vai aumentar a pena, porque é uma situação considerada mais grave. Então, nesse caso da injúria racial, envolve o quê? Envolve se você se dirigir a uma pessoa de uma forma ofensiva contra essa pessoa e se reportando a ela, considerando a etnia dela, a raça dela, a idade. Às vezes a pessoa discriminar um idoso, por exemplo, né? Tá tipificado ali a religião. E origem. E aconteceu aquela situação dela discutindo, da Carol Conká, discutindo com a Juliette. A Carol Conká usou o fato dela ter nascido em Curitiba com uma fala que deu a entender que eu sou melhor do que você porque eu tenho mais educação, porque eu nasci em Curitiba.
E a Juliette é nascida no Nordeste. E aí o que as pessoas com quem eu comento isso me dizem? Mas até onde eu sei, o povo do Nordeste, ele é o que é mais bem educado, ele tem educação de berço. E eu concordo. Enfim. Então, quer dizer, e tem outra coisa, as pessoas confundem educação com conhecimento. Uma coisa é você ir à escola, você ter graduação, pós-graduação, PhD, etc. Mas um monte de certificado na parede significa que você estudou, que você adquiriu conhecimento e que, naturalmente, quando a gente faz isso, a gente tem que pensar que é para direcionar, para trazer o bem para a sociedade, para ser um ser humano produtivo que possa trazer um ganho para a sociedade. Não é lógico que implica em realização pessoal, mas também numa pessoa que vai ser uma pessoa que vai trazer benefícios para a sociedade que ela vive. Agora, dizer que isso necessariamente implica na pessoa ter educação do tipo, com licença, obrigado, até logo, bom dia, boa tarde, boa noite, tem uma diferença, né? Então, às vezes as pessoas se equivocam com isso. Tem um monte de certificado na parede, tá, você adquiriu esses conhecimentos. Agora, a questão da educação, que é relacionada a caráter, a personalidade, a formação de família, de grupo, de coleguismo, é uma coisa diferente, né? Na minha forma de pensar e de entender as coisas. Então, aconteceu que isso está se questionando se pode ser xenofobia. E pelo que vocês estão vendo aqui, xenofobia é quando você se coloca, se impõe para outra pessoa como se você fosse superior a ela por causa do seu lugar de nascimento, não é? Então eu vou ler um trecho para vocês, uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu penso que é um trecho bastante importante, do Guilherme de Souza Nusse, e também um trecho da delegação do Brasil, que compareceu na terceira Conferência Mundial contra o Racismo, que foi em 2001 na África, né? Um trecho muito importante, e eu vou ler aqui para vocês porque para mim isso é assim, diz tudo. Eu vou falar para vocês, aí vocês vão poder fazer o seu juízo de valor se o que está acontecendo lá envolvendo o que a Carol Conká falou para Juliette pode vir a ser alvo de eventual procedimento, não é? O Guilherme Souza Nusse diz que o racismo é uma forma de pensamento que teoriza a respeito da existência de seres humanos divididos em raças, em face de suas características somáticas, bem como conforme sua ascendência comum. A partir dessa separação, apregou a superioridade de uns sobre outros, em atitude autenticamente preconceituosa e discriminatória. E aí segue-se o trecho da conferência sobre direitos humanos contra o racismo. Racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata, quando equivalem a racismo e discriminação racial, constituem graves violações de todos os direitos humanos e obstáculos ao pleno gozo destes direitos, e negam a verdade patente de que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, constituem um obstáculo para relações amistosas e pacíficas entre povos e nações, e figuram entre as causas básicas de muitos conflitos internos e internacionais, incluindo conflitos armados e o consequente deslocamento forçado das populações. Viram a seriedade disso, pessoal? Todo tipo de discriminação, todo tipo. Não tem algo que você pode, não, aqui eu posso aliviar se acontecer uma situação aqui que pode ser discriminatória, porque aqui não tem uma dívida histórica, mas peraí, é com isso que você começa a criar uma situação que de repente esse grupo vai se tornar o perseguido, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas formas de pensar, nossas formas de nos manifestarmos, pensar antes de falar, porque é aquilo, cada um tem a sua verdade, cada um sabe o que é bom para si, cada um tem a sua verdade. Obviamente que todo mundo tem a liberdade de pensar, de se expressar na forma que bem entender, porém, essa forma de se pensar e de se expressar pode ser passível de punição, se você se expressou de uma maneira que a lei entende que
coloca em risco a malha social, que coloca em risco a harmonia na sociedade. Tudo que põe em risco a convivência em grupo, ela tem justamente as regras jurídicas para vir impor a ordem novamente envolvendo aquela situação. Então, lógico que as punições elas existem porque, infelizmente, os seres humanos ainda não evoluíram no ponto de que ele vai naturalmente saber até onde vai o direito dele, não invadir o direito do outro e vai ser respeitoso com o outro, enfim. Eu não acredito que o ser humano atingiu esse estágio e eu não sei se eu vou viver o tempo suficiente para ver isso acontecendo. Eu trouxe para vocês essa decisão, eu trouxe para vocês a norma jurídica que dá essa descrição para vocês poderem pensar. Será que tem razão essas denúncias? Será que não é exagero? Será que tudo bem, isso não é algo que se diga, isso denota um caráter uma personalidade que eu acredito que é negativo, um comportamento tóxico, mas não, que exagero, levar isso para as vias judiciais, criminalizar isso, né, tornar isso como ato criminoso. Veja, quem vai decidir isso é o Poder Judiciário. Nós estamos aqui só para analisar, para olhar. Eu fiz esse vídeo justamente para vocês terem uma ideia de como como funciona o sistema. Será que realmente isso implicou algum crime, enfim. E tem outra coisa envolvendo também a Carol Conká. Estão falando de assédio contra o moço, o Arclebiano, enfim. Então, o Bill. Estão dizendo que houve ali um assédio, uma insistência para ter um contato mais próximo, enfim. A lei também define o que é o que pode ser considerado um crime contra a liberdade sexual. É você usar a sua posição de superioridade em relação ao outro para obter favores sexuais. Sempre a gente coloca a questão da vontade da pessoa, obviamente. Agora ali, tá, o moço se sentiu, de repente, ai, nossa, eu vou ter que ficar com ela porque ela tá insistindo, o que pode acontecer? Enfim, nós não sabemos o que passou pela cabeça do moço, tem o que ele fala e o que realmente ele pensou. Pode ser que o que ele falou é o que ele pensou, ou ele pensou alguma coisa diferente que ele não falou. Enfim, nós não sabemos, né? E a missão do direito penal é bastante difícil, porque o direito penal se baseia muito no que a pessoa tem de intenção e se corresponde com os fatos que ela praticou, enfim. Pelo que tá no Código Penal, eu não posso dizer que o Arclebiano teria sofrido algum assédio sexual. Eu, particularmente, pelo que está escrito na norma jurídica, não houve nenhum crime contra a liberdade sexual dele. Então, mas isso é o que eu estou vendo agora. Naturalmente que isso também, se for levado à frente, né? Quem vai caber decidir isso não somos nós, é o Poder Judiciário, vai ter sempre o direito ao contraditório, ampla defesa, enfim. É que o que ocorre muito é o julgamento social. A sociedade julga muito as pessoas e isso faz parte, historicamente foi assim. E as pessoas, cada um tem a sua concepção, a sua visão das coisas e coloca a sua verdade. Tem aquilo que vai atacar os direitos do outro, que vai agredir a integridade do outro, que vai causar lesões ao patrimônio, aos bens ou a uma pessoa, e o que não vai. Basicamente, é isso que tem que definir o que é certo e errado. Agora, cada um tem uma verdade. O que é verdade para mim pode ser não ser verdade para você, não ser verdade para o outro. E aí, tudo bem. Isso aí tá causando alguma lesão a direito coletivo, a direito individual? Não, não tá. Então, tá bom, é a minha verdade. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários aqui se vocês pensam que é interessante o que eu fiz, se vocês gostariam que eu fizesse mais, quando acontecer alguma situação que está gerando polêmica na sociedade, está sendo noticiado em redes sociais, pela mídia. Então, vocês comentem. Deixe seu like se você gostou e se você quiser fazer alguma observação também, por favor, eu agradeço bastante a atenção de vocês. Deve ter sido um pouco longo o vídeo, lógico, mas se vocês chegaram até aqui, mostra que vocês estão bastante interessados em terem argumentos para poder chegar lá no almoço de domingo e falar, olha, sabe, porque eu acho que isso é crime por causa disso, disso, disso.
Então você tem mais material para poder debater em casa, no trabalho, enfim. Trabalho na hora do intervalo, né, gente? Porque ninguém quer ser dispensado por justa causa, né? Até a próxima.